Então, começando o nosso encontro. Hoje a gente vai falar de Ayurveda. Eu convidei o Jimmy, que é enfermeiro, tem formação, para falar um pouquinho dele, do trabalho dele e da Ayurveda para a gente aqui. Então, a palavra é tua aí, Jimmy. Então, vamos lá, pessoal. Muito boa tarde ainda, né? Para quem não me conhece, então, meu nome é Jimmy, tá? Eu sou servidor público municipal, sou enfermeiro, trabalho com saúde, na verdade, há 18 anos já, eu era técnico de enfermagem, depois me formei como enfermeiro, e aí, há uns 3 anos, aí mais ou menos, entrou o Ayurveda na minha vida, assim, mais por uma busca individual minha, assim, numa situação meio de platô na vida, né? Enfim, eu estava trabalhando, já estava meio que estabilizado em relação às, às questões básicas da vida, assim, né? Um carro, uma casa, né, filho, relacionamento estável, trabalho que, né, como era servidor público, eu já estava, né, meio que ali naquela situação, não tinha planos de sair da cidade, fazer nada maior assim. E aí eu me vi meio naquela situação de tipo, tá, e aí? Né? E aí eu estava com, sei lá, 30 e poucos anos, e tipo, e agora? Acabou? Tipo assim, é isso que eu faço agora por causa da vida? Porque eu sempre galguei muito, assim, na minha vida. Eu era técnico de enfermagem, então eu digo, eu vou querer fazer faculdade. Fiz a faculdade, tá, mas agora eu me formei, eu vou querer trabalhar. Aí trabalhei fazendo faculdade, e aí eu terminava um trabalho e ia fazer outro. Eu digo, tá, agora, né, agora eu me formei, eu vou trabalhar em tal lugar. Eu trabalhava num lugar, mas eu queria melhorar um pouco o salário, melhorar as condições, melhorar... Aí trabalhei em São José do Norte. Digo, tá muito legal, mas tem que andar de lancha. Digo, não quero, quero fazer outra... E assim eu ficava. E aí eu fiquei na prefeitura daqui, então, passei no concurso público, fiquei aqui já, agora tá bom, tô na minha cidade, né, tô estatutário, tá tudo bem. O meu salário ainda não era bom, digo, eu vou arrumar um lugar que eu gosto de trabalhar e que tem um salário um pouco melhor. Aí eu comecei a trabalhar em vários lugares, né, vários setores, assim, e comecei a trabalhar no SAMU, em urgência e emergência, porque era uma coisa que eu gostava, e mais do que isso, porque tinha uma gratificação, eu ganhava mais. Digo, então eu vou fazer, digo, porque aí eu vou melhorar mais. E aí fiz. E aí, então, nesse momento, depois de ficar um tempo no SAMU, eu vi que não tinha muito mais para onde ir, não tinha mais o que fazer. E comecei a entrar, não digo num vazio, assim, mas numa questão de querer saber um pouco mais sobre as coisas, né? E o porquê das coisas. E eu sempre gostei de, de estilo de vida, assim, de tentar me alimentar bem dentro da minha concepção, até então, de alimentação saudável, né? De atividade física, de não estressar demais a minha mente, sabe? Eu sempre tive esses cuidados. Eu gostava muito desse assunto de qualidade de vida. E nessa época, eu fazia... Então, como eu me estabilizei, né, na minha vida, assim, como estou dizendo, eu meio que comecei a querer algumas coisas, né? Então, aí eu tava de boa. Aí eu disse assim, eu vou fazer academia. Porque eu sempre fui muito magrinho, né? Digo, vou ganhar um corpo, vou começar a fazer academia. Aí comecei a fazer e comecei a gostar da atividade. E eu sempre fui muito disciplinado, né? Que é uma característica minha. Aí eu entrei na academia e aí eu disse, então agora eu quero ganhar massa muscular, né? Eu sempre fui magrinho, quero ficar forte agora. Aí eu comecei, fiz um pouco de treino, aí eu fui conhecendo aquela cultura de academia. Aí, não, mas aí tem que fazer uma dieta agora, né? Dieta? Tá, dieta é comigo mesmo, né? Sou disciplinado, manda que eu obedeço. Então tá, então agora tem que fazer assim, vou estar com o nutricionista, aí fui uma nutricionista. Então tá, aí é aquela coisa, né, Aline, aquela coisa básica assim, então, né, pelo menos para mim, do jeito que chegou para mim era assim, e tu deve saber, aquele aquele jargão, assim, aquela coisa bem, né, simplista, era assim, então tu quer ganhar massa muscular, tu tem que comer 500 calorias, era uma coisa assim, né, 500 calorias a mais, ponto, só isso. Tá, do quê? Aí tem que ter 2 gramas por quilo de proteína e o resto carboidrato, era uns troços assim, grotesco. Eu digo, tá bom, eu ia lá e fazia. Aí eu comecei a ganhar peso, realmente, com dificuldade, né, porque eu sempre fui magrinho, por quê? Porque a minha condição era essa. Eu estava lutando contra a minha natureza, mas ok, até aí tudo bem. Tava com disciplina, eu conseguiria, né? A vida toda eu conseguia as coisas com disciplina e com esforço. Na minha cabeça, a fórmula era essa. É só tu insistir e tentar que tu consegue o que tu quer. E aí eu ia lá. Aí fui, comecei,
né? Comia bastante, me alimentar, né? E aí, o que eu fazia? Eu comia de 3 em 3 horas, não porque era uma orientação específica, mas é porque para eu conseguir alcançar todas aquelas calorias que eu precisava comer 3 horas, senão não dava tempo de eu fazer 5, 6 refeições para conseguir ingerir aquele monte de comida. Mas tá, fui fazendo, né? Fui fazendo. Aí, no início era legal, mas depois eu comecei a meio cansar daquilo, né? Porque era sempre aquela mesma coisa, era sempre aquela carne ou aquele frango, né? A batata doce, o ovo, o arroz integral, era sempre aquela coisa. Mas tudo bem, até aí não era questão de gosto, era questão que eu não tinha vontade, entende? Chegou uma hora que estava chato de comer. E aí chegava momentos assim que eu comia, e aí eu tinha que bater aquela caloria, eu muito disciplinado, com a balancinha, botava lá certinho, nunca, não deixava cair um arroz no prato, porque eu tinha que aproveitar todas as calorias do mundo. Então eu ia lá, comia, ficava cheio, uma digestão péssima, aí chegava 2h30 da tarde, comia meio-dia, 2h30 da tarde, eu tinha que começar a preparar a próxima refeição, porque para eu conseguir, então umas 3 eu tinha que comer de novo. Às vezes eu ainda estava com o estômago pesado, cheio, mas eu precisava. E não é que eu precisasse. Uma, que era o meu objetivo, né? Ganhar o peso. E outra, que a gente bota um negocinho assim, que nem de cavalo, e aí te dizem que aquilo ali é o certo. Tu tem que comer aquilo ali. Então, para te ter um corpo mais saudável, tem que estar mais forte, tem que estar melhor. Então, tá. Padrões que acabam, às vezes, culturalmente, sendo verdades absolutas. Então, tá. Então, uma vida saudável, assim, se eu estou magro, eu não estou saudável. Eu tenho que estar forte para estar saudável. Para estar forte, eu tenho que comer isso. Então, eu comia. A minha disciplina, não é o Ayurveda, sem querer sair do assunto, mas assim, o estudo védico, que é onde se embasa todo esse conhecimento do yoga, do Ayurveda, divide a mente em vários setores, né? E um pouco mais sutil, mais próximo da consciência, é o que o Ayurveda chama de Buddhi, né? Que é tipo o discernimento, assim. É aquela voz um pouco mais profunda que te diz o que realmente é certo e o que é errado, né? Não é errado, mas assim, apropriado e não apropriado. Então, às vezes, tu tá meio cego por um objetivo ou por alguma coisa que a tua mente racional colocou como sendo verdade ou sendo necessário, e tu fica focado naquilo, e tu não escuta outras coisas, assim, que são tuas mesmo, dizendo, não, não é por aí, não pode ser. Sabe? Tu meio que ignora aquilo e tu segue. Não, porque a nutricionista falou, o professor da academia falou, aquilo ali. Então, hoje eu percebo que eu tinha esse Buddhi completamente abafado, né, por outras questões. Enfim, voltando. Aí, então, eu comia, 3 horas da tarde eu comia, ainda estava cheio. Mas tudo bem, comia. Aí chegava às 6 horas da tarde, tinha que comer de novo. Comia. Quantidades. E aí chegou um momento em que eu comecei a realmente achar que aquilo ali não fazia sentido. Uma, que eu percebi que eu não estava me sentindo bem. Tudo bem, eu estava mais forte, realmente. Eu estava pesando, hoje, eu peso, hoje não sei, né? Mas assim, ultimamente, a última vez que eu pesei, eu estava com 56 quilos, eu acho. O meu peso é esse, é de 50 e poucos a 60, eu já estou gordo para mim. Está muito para o meu peso. E ali eu estava batendo 70 quilos já. Agora imagina eu com a minha estrutura, de quem sempre pesou 50 e se sente bem e saudável com 50, pesando 70. Só para você ter ideia de uma proporção, né? Mas, era assim que tinha que ser. Aí eu ia, mas eu sentia que no fundo aquilo não estava sendo bom, aquilo não estava me fazendo bem, aquilo não estava certo, sabe? Não faz sentido eu ficar enfiando isso para dentro assim. Mas tudo bem. Aí um dia eu passei muito mal. E do nada, assim, tipo, eu comi normal, nem estava tão cheio, depois eu tive muita diarreia, vomitei demais, eu me senti péssimo. E aí, qual é o primeiro desespero de alguém que está bitolado desse jeito? Se tu começa a vomitar e te sente mal, tu tem que parar de comer um pouco, né? Se tu tá te sentindo mal, como é que tu vai comer de novo aquela quantidade toda? Não dá. Aí eu fiquei o dia todo comendo bem pouquinho, sei lá, uma sopinha, um negócio assim. No outro dia ainda não estava legal de novo. Eu digo, vai agora. Eu perco peso muito fácil. Eu vou perder meu peso todo. E agora o que eu vou fazer? Esse pensamento se juntou com os outros todos. Eu digo, cara, está tudo errado, isso não pode. E aí eu lembro direitinho desse dia. Não sei porquê, eu estava em casa, não tinha nada a fazer, eu fui para Netflix e, cara, qual é o nome daquele... não vou lembrar agora. Eu vi um documentário que falava algumas coisas, né? Inclusive esses conceitos também, né? De mindfulness e várias coisas assim. E em algum momento alguém disse
falou alguma coisa sobre yoga e falou alguma coisa de Ayurveda. E eu, nesse momento, juntando com a história que eu estava contando no início agora, de uma caminhada que eu já estava, assim, para tentar achar, né, mais sentido nas coisas, isso começou lá em 2017, 2018. Eu já tinha praticado o Reiki, eu tinha me formado como terapeuta reikiano, e eu já tinha descoberto o yoga, e eu já estava, de alguma forma, praticando yoga junto com a academia. Então, esses conceitos começaram meio que se cruzar, assim, né? E aí eu vi o tal do Ayurveda. E digo, mas que porra que é, né? E aí eu muito curioso, muito assim, né? Digo, vou ver o que que é. Aí quando eu me deparei com aquilo ali, eu vi que aquilo trazia o mesmo embasamento e a mesma vinha do mesmo berço, né, do yoga, que eu já estava conhecendo, que eu já estava estudando, que eu já estava praticando. Eu sempre gostei muito de estudar, então quando eu vou fazer uma coisa, eu ia fazer as práticas de yoga, mas eu queria saber o que era o yoga e o que tinha por trás daquilo e por que era aquilo, né? E aí eu comecei já estava estudando yoga e já estava bem, né, interessado e empolgado com yoga. E aí o Ayurveda trazia a mesma base conceitual do yoga, a mesma questão da tradição, a questão da espiritualidade, aquele fundo todo, e trazia toda uma linha de raciocínio em cima de estilo de vida e de alimentação, de prática de atividade física, tudo isso embasado, cruzado junto com a ideia, entrelaçado com a ideia da espiritualidade, com esses hábitos de vida. E um dos preceitos do Ayurveda, que foi o primeiro que eu me deparei assim, era aquela ideia de que tu só pode comer, para te ter uma vida saudável, tu só pode comer quando tu tem fome. Esse é um dos preceitos básicos do Ayurveda. Aí quando eu olhei aquilo, cara, aquilo se encaixou muito assim com o que eu estava vivendo. Eu digo, porra, é isso, cacete. Tem alguém, tem alguma coisa, que é grande isso, inclusive, é antigo, que embasa essa minha ideia. Porque, no fundo, aquela vozinha que eu ouvia, que me falava assim, que eu falei do Buda e que eu não dava bola, era isso que ela me dizia. Ela me dizia assim, cara, tá errado, isso não faz sentido, tu não tá com fome, não precisa ter uma fome horrorosa, mas assim, não tá entrando e tu tá empurrando. Isso é um hábito de vida, tá fazendo isso sempre há anos, tá errado. Eu lembro na atividade física, eu lembro um dia fazendo o tal do HIIT, né? Aquele treino intervalado, porque aí, rotina de academia é sempre assim, né? Vai chegando essa época agora, começa aquela coisa, o cara ganha massa muscular, chega essa época ele tem que diminuir o carboidrato e compensar um pouco proteína para queimar mais gordura e definir musculatura. É assim que funciona, né? E aí o cara tem que fazer mais aeróbico. E aí tinha o tal do HIIT, que era aquela coisa, né? Não sei se vocês sabem. Tu dá ali um pau, assim, tipo, tu corre muito, por exemplo, 1 minuto correndo demais, o máximo que tu consegue, e aí depois tu passa 1 minuto ou parado ou caminhando bem devagarinho. E depois tu faz isso de novo, e aí tu vai fazendo esses ciclos de 1 minuto. E aí, eu já estava nessa época. Aí o instrutor chegou para mim na esteira e disse, cara, eu nunca tinha feito. Cara, tu sobe na esteira e corre, mas tu corre muito, 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 até sentir, assim, um gosto de sangue na boca. Quando tu tá sentindo aquilo, é porque tu chegou no ponto. Tá, quando ele falou aquilo, eu digo, eu desci da esteira, eu digo, cara, não, para aí. Sabe? Não, e isso veio tudo junto, assim, sabe? As coisas do yoga, as coisas do Ayurveda. Quando ele falou isso, eu digo, cara, sabe, tudo tá me dizendo que isso não faz sentido e tá errado isso. Eu não fui discutir isso com ele, né? Eu digo, não, tá, beleza. Aí eu corri mais rapidinho, corri mais na mãe. E fiquei, nunca mais esqueci daquela frase do cara. E hoje eu ainda faço academia de novo. Depois eu parei, voltei, e o instrutor ainda tá lá. E sempre que eu olho para ele, eu lembro dessa frase dele. Mas, enfim. Assim surgiu o Ayurveda para mim. Aí eu comecei a estudar, como sempre, né? Aí eu fui ver o que era, comecei a estudar demais. Comecei a estudar muito, me aprofundar, ver o que era, comecei a aplicar em mim. Porque eu digo, é isso que eu preciso para minha vida, né? Comecei a aplicar em mim, comecei a ver os resultados, comecei a me empolgar mais, estudar mais. Aí fiz formação como terapeuta, estudei, comecei a fazer tudo que é curso que estava disponível, né? O curso presencial ia ser aqui em Rio Grande, e aí depois não teve, porque teve pouca procura, isso aí tem em Pelotas, eu vou fazer igual. Aí fui para Pelotas fazer. Aí quando estava quase terminando de Pelotas, fechou tudo no Rio Grande de Abril. Aí eu falava para o professor, de cara, já estou terminando de mas posso fazer aqui de novo? Eu digo, eu pago de novo. Ele disse, não precisa pagar, fica de bolsista. Aí, tipo assim, eu ficava ali ajudando ele, aí fiquei de novo no curso. Aí agora em janeiro eu fui para a Índia, né, para fazer um curso avançado lá, que juntava com espiritualidade, uma coisa bem mais profunda assim. E continuo estudando muito. E aí o que aconteceu? Profissionalmente, eu que estava ali, né, tranquilo, naquela situação confortável, né, meio que
naquele platô ali, comecei a sentir a necessidade de colocar isso no meu trabalho, né? Eu como enfermeiro, e aí tendo, né, um conhecimento já suficiente para eu poder ajudar as pessoas. Como educador de saúde, né, e promotor de saúde, como enfermeiro, eu precisava levar isso para as pessoas de alguma forma, né? E aí, então, veio a minha necessidade de sair do SAMU, que era um serviço em que eu não conseguia fazer isso, porque o SAMU, tu vai lá, desce na ambulância, atende quem tem que atender, bota para dentro da ambulância e leva para o hospital, faz a intervenção que tem que fazer. Mas tu não tem vínculo com a pessoa, não consegue conversar com a pessoa, não é uma coisa de emergência. E eu digo, eu preciso de um serviço em que eu possa orientar as pessoas, em que eu possa conversar com as pessoas, que eu consiga acompanhar as pessoas e passar essa ideia para as pessoas. E aí eu fui para a estratégia de saúde da família, que eu estou há 2 anos e pouco já. E é mais ou menos essa a minha história em relação ao Ayurveda. Tá? Daí eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Aí quero que vocês sinalizem para mim, se estiverem vendo. Estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não? Aí? Agora sim. Agora sim. Tá, obrigado. Vamos ver então. Tá, fiz uma apresentaçãozinha só para conseguir embasar mais ou menos, ilustrar um pouquinho o que é o Ayurveda, então. Tá? Eu coloquei aqui a ciência da autoaceitação, cara, isso aqui eu pensei hoje de tarde. Porque, na verdade, assim, ó, o Ayurveda, ele, depois que vocês entenderem mais ou menos o que é, vocês vão ver que ele se aplica a milhares de coisas. Ayurveda significa Ayurveda, significa a ciência da vida. Quer dizer, o nome já é uma coisa extremamente complexa e ampla, né? Mas a ideia do Ayurveda, assim, o Ayurveda surgiu no que hoje é a Índia, porque, na verdade, era uma região lá que nem era Índia ainda, era o que chamavam de Bharata. Era uma região gigante, continental, ali, que pegava a Índia, pegava aquela parte toda ali do Nepal, Sri Lanka, aquele espaço todo ali. Isso tem aí mais ou menos, talvez uns 4, 5 mil anos, é o que se estima, tá? Por quê? Porque os livros clássicos que a gente fala, os livros mais antigos, eles têm uma data aproximada aí de registro de 2.000, 3.000 anos. Só que a ideia é que esse conhecimento já era passado de geração para geração, e aí eles talhavam isso na casca de palmeira lá, para não perder esse conhecimento antes da grafia escrita, assim. E aí eles chegaram num momento em que eles estavam com medo de se perder esse conhecimento, né? Uma coisa tão rara para eles, assim, tão divina para eles, eles tinham medo de perder isso, só de boca em boca, e eles começaram a registrar essas coisas. E esses registros, então, têm essa data de 2.500, 3.000 anos. Então, a gente imagina que isso já era muito mais antigo ainda. Nessa época, então, os sábios lá, eles observavam os ciclos da natureza, né? Observavam o mundo lá fora, como é que as coisas funcionavam, os ciclos do dia, do amanhecer, do anoitecer, os ciclos das estações, né? Outono, inverno, primavera, e como que o corpo humano e o resto da natureza toda se correlacionava com isso, né? Como que o corpo respondia a essas coisas fisiologicamente e patologicamente. E eles iam estudando isso e registrando esse tipo de coisa. E aí eles começaram a protocolar, né? A registrar, então, algumas tendências, alguns comportamentos, e um estudo muito aprimorado em cima da alimentação, né? E de vários grupos de alimentos diferentes para 1 milhão de patologias diferentes. Só que o Ayurveda não se restringe nisso. Então, como o Ayurveda é a ciência da vida, o Ayurveda, ele lida, então, com essa parte física, né, da alimentação, do corpo físico, funcionalmente, né? Aline, os teus gatos ficam muito engraçados, assim, porque tu tá parada e aí aparecem umas coisas, assim, e sai. E daqui a pouco vem outra coisa, de outra cor, e sai. Ó, aí fica só passando, assim. Mas, enfim. E aí, fala do corpo físico, né? Fala da mente, em como que a gente organiza os nossos pensamentos,
e fala da parte mais sutil espiritual, que na verdade é o objetivo disso. E aí entra essas ciências que a gente chama de védicas, né? Que entra o yoga junto. Todas vêm do mesmo lugar. Então, o que acontece nessa ideia? O Ayurveda, por exemplo, ele lida, então, e ele fala muito da alimentação, do corpo físico, para que a gente consiga ter saúde suficiente para conseguir ter uma longevidade suficiente para tu chegar, sim, aos 100, 120 anos de idade, em condições, e não, né, dependendo de remédio, todo doente, para te conseguir ter experiência de vida e coletar informações suficientes para te desenvolver espiritualmente. Para quando tu chegar na tua idade, né, de idoso, de 90, 100 anos, tu ter condições de cruzar as tuas pernas e sentar de uma forma apropriada e conseguir contemplar alguma coisa e te conectar com algo mais sutil. Esse é o objetivo por trás do Ayurveda, né? Mas o Ayurveda, enfim, como tudo, né, popularizou, saiu da Índia nos anos 70, por aí, chegou no Ocidente, nos anos 80, chegou forte no Brasil, e a coisa começou a se popularizar. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, do que é o Ayurveda em si na prática. O Ayurveda parte do princípio, como a maioria de práticas integrativas, de terapias holísticas, de que tudo no universo ele é formado por energia, né? O que muda, na verdade, os nossos pensamentos, as nossas emoções e essa tela aí do celular que está na frente, do teu note, seja o que for, é a questão de frequência vibratória, né? Quanto mais baixa a vibração de uma energia, mais densa ela é, a ponto dos nossos olhos conseguirem captar esse estímulo, né? O nosso olho e os nossos 5 sentidos, a nossa audição, né? O nosso tato, o nosso olfato, ele capta uma determinada onda. Então, abaixo e acima daquilo, o olho já não vê, nem os outros sentidos, né? Então, tipo, as ondas infravermelhas são coisas que a gente não vê, os raios ultravioletas são coisas que a gente não vê, ele tá abaixo e acima dessa zona, né, que a gente alcança. Mas como é que a gente sabe que isso existe? Porque a gente sente, né? Ora, bolas. Então, assim, eu sei quando eu tô triste, eu sei quando eu tô feliz, quando eu tô animado, quando eu tô meio deprê, porque eu sinto, mas eu não vejo, eu não consigo pegar minha tristeza e botar em cima da mesa e te mostrar ela. Mas eu estou sentindo ela dentro de mim. E se não for pelas minhas, né, atitudes, pelo meu semblante, tu não vai saber, porque eu que estou sentindo ela. Mas ela é tão concreta quanto o celular, né? Questão de vibração, por isso que a gente enxerga ou não. E aí o que acontece? O Ayurveda, então, explica essa energia que forma absolutamente tudo, desde as emoções até as coisas que a gente toca, através de 5 elementos. A gente conhece 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar, são os populares, assim, os mais comuns. Só que o Ayurveda traz mais um elemento, que é o Akasha, que é o éter, o espaço vazio, tá? Então, terra, fogo, água, ar e esse espaço vazio, o éter. Tá? Só que esses elementos, eles não são exatamente elementos. Tipo assim, a terra não é a terra, lá, a areia, entende? Tipo, a água não é aquela água que a gente bota no copo. Esses elementos, eles são princípios energéticos. Eles são, tipo, a forma com que a natureza se manifesta. Então, a terra, por exemplo, que é o nome Prithvi, que é o nome dessa energia, mas a gente traduz como terra, é esse princípio da estabilidade, da consistência, da síntese, da solidificação das coisas. Isso é terra. Tá? Água é aquele princípio da coesão, da fluidez, e aí entra a parte das emoções, ele é o que faz a junção das coisas. Tá? O fogo é o princípio da transformação, da mudança, do metabolismo, isso é fogo, é a energia do fogo. Tá? A energia do ar é aquela que dá movimento para as coisas, dinamismo. Tudo que movimenta é pelo ar. Tá? E o espaço vazio, esse Akasha, né, é aquele vácuo, é aquele espaço esperando ser preenchido por alguma coisa. Então, ele é antes da manifestação de alguma coisa. Né? É onde a gente entra com a ideia das infinitas possibilidades, porque, assim, coisas podem acontecer. Aonde? Num espaço onde nada está acontecendo ainda. Esse é o elemento
a caixa. E aí, se tu for lá, né, ouvir o Ayurveda, quer saber mais o que é, tu vai botar lá vai dar um search lá no Google, e ele vai te falar em dosha. Dosha é a coisa mais padrão, assim, que se ouve quando se fala em Ayurveda, né? E o que é dosha? Dosha é a combinação desses 5 elementos que eu falei. Então, por densidade, quando a terra, que é o primeiro, se junta com água, que é o segundo, ele forma o que a gente chama de capa. Quando a gente junta o fogo com a água, ou seja, os mais medianos ali, a gente chama de pita. E quando a gente junta o ar, são os mais sutis, com o espaço vazio, a gente chama de vata. Esses 3 nomezinhos aqui são nomes que a gente sempre fala em Ayurveda. Então, tu vai escutar alguém dizer, eu sou pita, eu sou vata, é essa a ideia, tá? Vou explicar melhor isso depois. Então, dentro do nosso corpo, tá? Cada dosha desempenha um papel específico, tá? Então, capa dentro do corpo, a energia capa que circula lá, que é a terra e a água juntos, tá? Eles são responsáveis pelo anabolismo, pela estrutura do nosso corpo, tá? O metabolismo, as transformações todas que existem no nosso corpo vêm de pita, tá? As mudanças celulares, tudo isso é pita, tá? E vata é responsável pelo movimento. Então, se tem sangue circulando na tua veia, é por causa do vata dentro do teu corpo. Se tu está respirando agora e o teu pulmão está enchendo, esvaziando de ar, é a energia de vata que faz esse movimento. E aí, dosha tem um outro conceito também. Dosha, na verdade, em sânscrito mesmo, dosha significa desequilíbrio. Tudo que está parado e tende a sair dali onde ele está, se chama de dosha, tá? Mas não vamos confundir com isso. É só para dar ideia de que, para o Ayurveda, essa ideia de equilíbrio, às vezes a pessoa fica meio fissurada nisso e ela acha que, assim, eu tenho que achar a fórmula mágica que vai encaixar certinho com o equilíbrio, e aí aqui eu estou equilibrado. E aí entram 2 aspectos, né? Que a gente sair daquela ideia de que saúde é uma coisa estática e padrão. Tipo assim, isso aqui é saúde. Vocês têm que alcançar isso aqui. Quem chegar aqui tem saúde. Quem não chegou aqui não tem saúde. Tá? Entender que a saúde é algo completamente individual e até subjetivo. Então, assim, o que é saudável para mim pode não ser saudável para a Aline e vice-versa. Isso vai para a alimentação, isso vai para a rotina, isso vai para uma musculação, pode me fazer muito bem, pode fazer muito mal para a Aline. Ao contrário, eu fazer o tal do HIIT na esteira, daqui a pouco para alguém até faz bem, né? Para mim faz muito mal. Então, é muito variável. E outra, quando eu achar a minha forma de saúde, e eu disser assim, achei o jeito que funciona bem para mim, assim, eu estou saudável, eu não sou saudável. Porque eu estou, mas daqui a pouco eu já não estou mais, porque qualquer movimento lá fora muda esse contexto. Então, agora, por exemplo, eu estou me remangando aqui porque está me dando frio já. A noite está caindo, né? A tarde, por alguma razão climática aí, ontem estava muito calor, hoje está muito frio. Está começando a dar uma esfriadinha agora, eu vou começar a ficar com frio. Quando eu começo a ficar com frio, tudo muda dentro do meu corpo. Então, assim, esses doshas começam a alterar dentro do meu corpo. E se eu não reverter isso de alguma forma, se eu não me agasalhar, se eu não comer alguma coisa mais quentinha, se eu não fizer alguma coisa assim, eu começo a me desequilibrar. Mas ok, o desequilíbrio é normal. Ó, anoiteceu, é normal anoitecer. Mas agora o meu corpo tem que reequilibrar. Então é como tu andar de bicicleta. Saúde para o Ayurveda é como andar de bicicleta. Tu pedala para um lado e aí tu tá caindo para o lado. E aí antes que tu caia para esse lado, tu pedala para o outro lado. E aí tu te joga para o outro lado. E aí antes que tu caia para cá, tu joga para cá. E é isso aqui que vai trazer o equilíbrio. Nunca é assim. Se tu ficar assim em cima da bicicleta, tu cai. Então tu tem que estar assim. É assim. Por quê? A vida é assim. A vida é dinâmica, a vida não é parada o tempo todo. Isso tu leva para qualquer outro aspecto da tua vida. Sabe? Eu estou muito feliz agora. Mas aí agora morreu o fulano de tal, agora eu estou triste. E agora tu vai ter que trabalhar com isso. E aí tu trabalha com isso, e aí tu organiza. Agora tá tudo bem, agora eu bati meu carro. Agora fudeu de novo. Aí tem que fazer uma outra coisa para reequilibrar isso de novo. Agora tá tudo bem, mas agora tô com problema no emprego. É assim. E aí tu vai ajeitando, e aí tu tem uma saúde, nesse caso, uma saúde mental. Essa é a ideia do equilíbrio. Dosha tem tudo. Então, assim, nas 24 horas do dia, a gente tem dosha, nas estações do ano, a gente tem dosha, nas fases da vida, a gente tem dosha. Quando tu é criança pequenininha, tu tá numa fase capa,
tá? Que é mais da nutrição, que é mais da estrutura. Quando tu fica adulto, adolescente, adulto, tu entra na fase pita, de transformação, tu tem muita transformação dentro do teu corpo, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E quando tu entra na fase mais de idoso, tu entra na fase mais vata, que tu começa a degenerar, que começa a ficar mais magrinho, mais fininho, tá? Isso é normal. O dia é a mesma coisa. Essa hora agora a gente está entrando na fase capa, a fase que tem mais água no ar, né? Que o dia fica mais úmido, fica mais frio, tá? Depois a gente vai ver umas coisas sobre atributos, que quando começa o frio, tu começa com capa. Depois do meio do dia, tu tem um horário mais pita, porque é mais quente, tem o sol, isso traz a energia do fogo. Enfim, a gente tem em tudo a função dos doshas. Aqui passa rápido, tá? Só para não... Então, assim, os elementos, eles têm... Os doshas, eles têm o que a gente chama de gunas, tá? Que são qualidades. Então, a gente sabe, a gente tem mais ou menos 20 pares dessas qualidades, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que o kapha, ele é pesado, ele é lento, ele é frio, ele é oleoso, são características, tá? Do kapha, ou seja, tudo na natureza, seja um alimento, seja um hábito, que é um hábito pesado, dormir durante o dia, tá? Isso é um hábito que tende a deixar o teu corpo mais pesado, mais lento, tá? Lento eu não botei, também é um atributo de kapha, tá? Então, no inverno, é um clima mais kapha. Um alimento gorduroso é um alimento mais kapha. Um alimento açucarado, ele é mais kapha, tá? Pita tem um elemento quente, leve, penetrante, elemento não, os atributos. Então, assim, o sol do meio-dia é um horário pita do dia, que está muito quente, tá? Especiarias, alimentos apimentados, tomate, coisas que acidificam, né, que aquecem, tá? São alimentos pita, né? Emoções entram aí, raiva, né? A própria disciplina, aquela coisa muito arguta, sabe? Muito focado, foco, é uma coisa pita, tá? O vata é energia que tem leveza, né? Secura, frio também, é móvel, agitado. Então, assim, a partir das 2, 3, 4 da tarde é o horário vata do dia. O que é o horário vata do dia? Em que começa a resfriar um pouquinho, não está tão quente como meio-dia. Na maioria dos lugares começa a levantar um ventinho, então fica tudo mais agitado, mais móvel, porque balança com o vento. Se tem vento, seca, que nem pegar uma roupa e pendurar na corda. Quando bate o vento, tende a secar aquilo, né? A nossa mente costuma ficar mais agitada. A agitação da mente nada mais é do que um movimento muito grande de ideias, de pensamentos, né? Movimento, móvel, é vata. Então, assim, tudo na natureza, dentro e fora do nosso corpo, a gente consegue olhar através do foco de kapha, pita e vata, que nada mais são do que aqueles 5 elementos. Então, como eu falei, a gente consegue classificar dessa forma os alimentos, as plantas, os hábitos, né? Qualquer coisa que tenha na natureza, inclusive o nosso próprio corpo. E aí a gente entra num conceito que é importante aqui para nós, que é a ideia dos biotipos e dos desequilíbrios. O Ayurveda parte da ideia seguinte, então. Antes da gente nascer, tá? Na concepção do nosso ser, que é lá quando o espermatozoide do teu pai entrou em contato com o óvulo da tua mãe, naquele momento ali, daquela foto ali, aquele clarinho aqui, ó, aqui nesse momento, para o Ayurveda acontece uma coisa mágica ali. Naquele momento se define, então, uma proporção exata desses 5 elementos, que a gente já está resumindo em 3 doshas. Então, a gente tem uma proporção exata desses 3 doshas, tá? A gente tem uma mente que começa a se formar nesse momento, e a gente tem uma alma que encaixa aí. E aí, dependendo de crenças religiosas, porque isso não é religião, tá? Mas, assim, é um embasamento filosófico do Ayurveda. Neste momento, aquela fagulha divina que todo mundo tem dentro de si, a nossa alma, ela chega nesse pré-corpo, né? Nesse projeto de novo ser. E a alma, que diferente de algumas filosofias ocidentais, a nossa
o que carrega os karmas e as impressões de outras vidas e as tendências comportamentais não é a alma, e sim a mente, né? Para o Ayurveda, a gente morre e essa mente vira uma consciência que fica nesse akasha para um próximo ser chegar e aí, por alguma questão de uma inteligência cósmica muito aprimorada, vai ser sorteado, que não é sorteado, mas enfim, indicado exatamente aquela pessoa para continuar aquele karma daquela vida anterior. E karma não necessariamente é uma coisa ruim, né? Karma nada mais é do que ações. Karma é uma sequência de ações, porque na verdade o universo é feito de ação e reação, no sentido de que tu faz algo aqui, pelo menos assim que pensa o Ayurveda, tu faz algo aqui, tu vai receber alguma coisa aqui. Sendo boa, ruim, ou nem boa nem ruim, tanto faz, indiferente. Tu faz uma coisa, tem uma outra coisa aqui, e assim funciona. Então, cada ação que a gente faz, traz uma reação, que tu vai performar nessa vida ou numa outra vida. Mas, enfim, não é esse bem o foco. Além disso, então, como eu falei no início, a gente tem, nesse momento aí, uma proporção desses 3 doshas, tá? E é uma proporção, todo mundo tem no seu corpo os 3 doshas. Se eu não tivesse vata, meu corpo não se movimentava, parava. Se eu não tivesse kapha, ele não tinha estrutura e se desmanchava. Se não tivesse pita, não tinha transformação nenhuma, então ele apodrecia. Então, todo mundo tem os 3 doshas. Só que a gente tem proporções. Então, assim, deixa eu ver o que eu tenho no próximo slide. Não, vou continuar falando aqui. Então, a gente tem proporções. Eu, por exemplo, essa proporção é arbitrária, tá? A gente não tem como dizer 50% de tal coisa, é arbitrária. A gente percebe isso numa avaliação clínica em que a gente vê traços comportamentais, traços do rosto, estuda o metabolismo, mais ou menos, como é que funciona, como é que é, quantas vezes tu faz cocô por dia, como é que é a tua pele, se ela é seca, se ela é oleosa, tendência que tu tenha a ganhar peso ou não, enfim. Essas coisas todas a gente tem noção mais ou menos dessa proporção dóxica, né? Aí o que acontece? Eu, por exemplo, vamos supor que a minha constituição, que foi criada lá nesse momento, né, fosse de, sei lá, 50% de vata, 30% de pita e 20% de kapha, por exemplo. Tá? Não quero que vocês percam o raciocínio. Então, só nessa parte assim, 50% de vata, 30% de pita e 20% de kapha. Ou seja, vata, um pouco menos de pita e bem pouquinho kapha. Essa é a minha estrutura. Quanto mais próximo disso eu tiver, durante a minha vida toda, mais alinhado com o meu estado de saúde eu vou estar. Quanto mais distante disso, mais adoecido eu vou ficar. Só que o que acontece? Lá, na própria gestação da minha mãe, tá? Se ela meditava, se ela usava droga, tá? Se meu pai batia na minha mãe, se ela cantava para mim quando eu era criança, 1000 coisas, se ela fumava, sei lá, se ela ia para a igreja, 1000 coisas, fazem com que dentro do próprio útero, esses doshas que tendem ao desequilíbrio, como a gente já falou antes, porque o equilíbrio é aquele andar de bike, né? Então, assim, esses doshas, eles vão sendo alterados já dentro da própria barriga da minha mãe. Aí eu vou nascer, eu vou ter a minha infância, onde eu vou ter uma cultura já dentro da minha casa, então eu vou ter hábitos, né? Então eu tenho hábitos, eu vou brincar na rua, se eu não vou brincar na rua, se eu vou pegar muito vento, se eu vou ser uma criança super protegida, eu vou ficar dentro de casa, se eu vou ser criado com quais hábitos alimentares, se a minha mãe vai me dar muita bolachinha recheada, muito todinho, ou se ela vai me obrigar a comer brócolis, sei lá, tá? Hábitos. E a vida adulta é a mesma coisa. E a vida adulta aumenta mais ainda, porque eu trago esses hábitos já da infância e por causa da minha vida profissional, principalmente meus relacionamentos, eu vou criando outros hábitos. Como tudo é feito de energia e tudo é feito desses doshas, os hábitos também trazem essa energia, né? Então, por exemplo, estou eu aqui conversando com vocês agora e vou ficar 1 hora falando sem parar. Então, o que acontece? Quando tu fala demais, por exemplo, tu agrava o teu vata, tu aumenta o teu vata. Porque o que é o vata? O vata, além de várias coisas, ele é movimento. Então, quando eu estou falando, eu estou gastando bastante energia, porque eu estou falando bastante, eu estou pensando várias coisas para poder articular o pensamento, para levar a mensagem mais clara possível. Então, isso aqui aumenta bastante o meu vata. Se eu, por exemplo, que já tenho esses 50% de vata, que eu falei, tiver uma vida em que eu seja, sei lá, palestrante, não precisa ser só falar. Por exemplo, agora está um baita vento, não sei como é que está aí você. Aqui está uma baita ventania. O vento, ele agrava muito o vata. O vento é o próprio vata, né? Então, assim, é muito ar, em movimento, rápido, frio. Então, assim, todos os atributos de vata.
Se eu ficar agora 1 hora falando para você sair daqui e for dar uma corrida, ou seja, movimento, corrida, no vento frio, que é um outro atributo de Vata também, eu vou jogar demais meu Vata lá para cima. O meu corpo vai ter uma tendência natural a pedir com que eu fique quietinho, eu me aqueça. Se eu não ouvir isso e tiver hábitos em que todos os dias eu corro de tarde, independente se está vento ou não está, se está frio ou não está, e sou palestrante, eu fico aqui, sou professor, eu falo o dia inteiro sem parar, isso vai fazer com que o meu Vata esteja sempre lá em cima, e o meu corpo, eu não dou espaço para o meu corpo baixar esse Vata e regularizar isso. Isso faz com que eu acabe, com o passar do tempo, cronificando demais esse Vata alto e eu comece a apresentar problemas físicos, mentais, enfim, patologias, né, relacionadas a agravamentos Vata. O que é agravamento Vata? Problema ósseo é problema Vata, problema neurológico é Vata, problema de ressecamento de pele, constipação, problemas, geralmente, transtornos mentais leves, como ansiedade, depressão não se enquadra tanto, mas problemas desse tipo costumam ser Vata. Problemas Pitta, geralmente, são problemas gástricos, de queimação, perda de cabelo é Pitta, unha fraca é Pitta, outros vários. Tá? Problemas digestivos costumam ser sempre Pitta, diarreia, uma coisa Pitta. Problemas Kapha, né? Problemas geralmente metabólicos, como diabetes, né? Obesidade, enfim, câncer, qualquer tipo de câncer é algo Kapha, né? Porque é uma estrutura que não é para estar ali. Então, assim, mesma coisa. Então, se eu tenho hábitos Kapha demais, eu costumo dormir durante o dia, durmo um pouco de noite, durmo o dia inteiro, como demais, sabe? De uma forma compulsiva, né? Como muito alimentos que aumentem demais o meu tecido adiposo, né? Eu tenho hábitos eu tenho um hábito procrastinador, então eu deixo para depois as coisas, eu tenho um humor mais deprimido, isso tudo vai aumentando essa estrutura Kapha dentro de mim. Em algum momento eu posso começar a apresentar problemas Kapha estruturais. Tá bem? Isso é para Kriti. O que é Vikriti? É essa modificação, então, que eu falei. Então, se eu tenho 50% Vata, 30% Pitta e 20% Kapha, né? Sempre que eu começar a sair demais nisso, eu jogar meu Vata lá em cima e continuar com esse Vata lá em cima, essa é a minha Prakriti, é o meu estado alterado, o meu estado adoecedor. Que ele pode não necessariamente me mostrar uma doença agora, eu não vou ficar com Alzheimer amanhã porque eu saí correndo agora na rua. Mas se eu tiver uma série de elementos, né, Vata, na minha rotina, seja de hábito, seja de alimentação, e eu como muito alimento seco, alimento frio, coisas que ressecam mais o meu corpo ainda, é muito provável que em alguns anos eu comece a desenvolver desequilíbrios Vata. Que são desequilíbrios, não precisa chegar numa doença. Eu vou primeiro começar a ficar muito constipado, depois a minha pele vai ficar seca demais, depois eu vou começar a ficar com a mente meio aérea demais, depois eu vou começar... E assim vai. Atenção, atenção. Tá, então até certo ponto, o corpo... Aí tem um cara xarope. Até certo ponto, o corpo ele vai meio que equilibrando isso, ele compensa, como eu falei. Então, se tu faz uma coisa muito, né, muito extrema, o teu corpo, se tu ouvir bem, ele pede para ti meio que compensar isso de alguma forma. Mas, às vezes, pelos nossos hábitos, pela nossa rotina, pelo nosso trabalho, às vezes a gente não pode, né? Deveria, né? Mas a gente acaba não dando ouvidos a isso e continua gravando aquilo sem parar. E aí a gente tem alguns biotipos que a gente chama, pensando aqui em Prakriti, tá? Que é aquela situação saudável. Porque onde é que eu quero chegar aqui? Então, se eu tenho essa proporção de doshas, como eu expliquei, e eu quiser ir para... Eu, falando pessoalmente agora, eu quiser ir lá para a academia e dos meus 50 eu querer pesar 70 quilos, ter um braço desse tamanho, porque disseram que é bonito, eu vou estar me distanciando demais da minha constituição e eu nunca vou conseguir ser saudável dessa forma. Assim como quem tem uma estrutura um pouco maior e por alguma questão botou na cabeça, né, ou foi induzido né, pelas tendências de mídia e, enfim, tudo isso que a gente conhece,
né, de que eu preciso pesar 40 quilos e ter uma cinturinha desse tamanho e as costelas aparecendo para ser bonitinha, e eu tenho uma tendência a ter um corpo maior, eu nunca vou ficar. Então, se o meu peso é 80 quilos, eu nunca vou ficar saudável se eu estiver pesando 50 quilos. Tá? Então, a gente tem biotipos. Então, a pessoa que tem uma estrutura mais capa, ou seja, ele tem, por exemplo, esse 50% que eu falei capa, né? Tem muito mais capa do que os outros elementos, do que os outros doshas. Então, são pessoas que vão ter uma estrutura óssea maior. Então, tu já percebe que o ombro da pessoa aqui, ele é mais larguinho. Por quê? Porque os ossos são mais largos. Né? Ela sempre vai ter uma tendência a ganhar peso. É aquela pessoa que meio tá comendo agora, meio que deu um, né, relaxou um pouquinho, assim, não tá, né, dando bola, e bum, daqui a pouco tá com 3 quilos a mais e nem percebeu. As pessoas tendem a ter uma pele mais oleosa, são mais resistentes, né? O que eu botei aqui? Mais resistente com mais brilho. Ah, não, isso em relação à pele, tá? Então, porque é uma pele mais grossa, assim, né? Mais resistente mesmo, tá? E mais brilho, uma coisa de mais brilho, assim, tá? Tem cabelos, costumam ter, isso é um estereótipo, tá? Não existe puro sangue, ninguém é 100% capa, tá? Mas se a gente tivesse alguém 100% capa, porque a gente tem misturas, sempre tem misturas. Isso é que nem horóscopo, né? Que nem astrologia, diz, eu sou de leão, mas aí só tem 12 tipos de pessoa no mundo, cada uma no gênero. Não, né? A gente tem várias misturas de elementos aí. Então, um puro sangue capa seria assim, né? Então, a gente tem, essas pessoas têm o cabelo costuma ser mais crespo, né? Os olhos mais escuros, às vezes o olho é mais arredondado, assim, né? Pessoas que às vezes têm pelo no corpo, né? Tem os braços, olha mais o gato, tem os braços mais com pelo no braço, né? Aquela mulher que está sempre se depilando, cresce muito rápido os pelos. Mulheres, às vezes, que têm, né, uma penugem aqui pelo rosto. Isso tudo é elemento capa. A imunidade costuma ser maior, né? Pessoas têm mais força física, até porque tem uma estrutura maior, né? A digestão costuma ser mais lenta, o sono é mais pesado, aquela pessoa que dorme e tende a apagar. Pessoas que têm uma personalidade mais doce, são mais amorosas, são mais tranquilas, não são tão estressadas. Pessoas mais pacíficas têm uma tendência, por um lado negativo, né, a serem mais melancólicas, mais preguiçosas, mais procrastinadoras. Só que é um estereótipo, tá, gente? Pessoas mais pita, então, né? Tem uma estrutura de corpo mais mediana, né? Tem uma musculatura mais bem desenvolvida, aquela pessoa, então, no exemplo da academia, que vai para academia e, tipo assim, em um mês a pessoa está com o corpo de revista, né? E aí o capa ou vata vai lá e não consegue nunca chegar aos pés daquele, ele está 5 anos na academia, fazendo tudo que tem que fazer e não consegue, né? E aquela pessoa vai ali brincando e consegue. Pessoas que já têm uma tendência. Então, eu estou falando de tendências que já são da própria pessoa, entende? Então, um vata como eu não vai ganhar uma musculatura definida em um mês, nunca. Tem uma tendência, então, a manter o seu peso, né? Anda comendo pouco, anda comendo muito, mas não alterou muito peso, né? 300 gramas para cima, para baixo, não muda, não sai nunca daquele peso. Tem também uma pele mais oleosa, tem tendência a problema de pele, tá? Dermatite, tudo que é problema de pele, tá? Psoríase, costuma ser de agravamentos pita. Então, pessoas que têm bastante pita tendem a apresentar isso. Costuma ter os cabelos ondulados, às vezes mais claros, né? Olho claro, os olhos mais alongados, assim, sabe? Mais olho de gato, assim. Podem ter sardas, costuma ter a pele mais clara, né? A digestão é mais rápida, a pessoa tem fome, geralmente aquelas fomes, sabe? Aquelas pessoas que não param tudo que eu preciso comer, estou desesperado, e aí come um monte, e tem digestão tri boa, tipo, daqui a pouco já foi tudo, digeriu tudo tri bem. É uma característica de quem é pita, né? Em relação à personalidade, são aquelas pessoas assim, ó, mais, sabe, de personalidade forte, assim, pessoas que têm uma voz mais impositiva, sabe? Aquela voz de pessoa que manda, que coordena, que, sabe? Aquele tom de voz, assim, são pessoas que já são mais posudas, né, no bom sentido, né? Então, têm uma personalidade forte, são inteligentes, são competitivas, né? Isso não precisa ser ruim necessariamente, mas pessoas que, né, que querem fazer, né? São proativos, já chegam fazendo, são bons líderes, né? Tem uma fala firme. Então, tem tendências a problemas gástricos, como eu falei, queda de cabelo.
As pessoas mais vata, então, são pessoas que têm os ossos mais proeminentes, tipo assim, tem, sabe, tem sempre um ossinho meio que aparecendo, até pode ganhar um pezinho, mas sempre vai ter o ossinho aparecendo, assim, na pontinha da clavícula aqui, sempre alguma coisa. Tem ossos mais proeminentes, né? Pessoas bem altas, fora da média, assim, ou bem baixinhos, costumam ter mais vata, perdem peso com facilidade, esse é o meu caso, por exemplo, eu perco peso muito fácil, né? Tem a pele e o cabelo tendendo a ser mais seco, né? O vata é ar, então, assim, tudo que é secura tem a ver com vata. Então, cabelo mais seco, a pele mais seca, né? Sem brilho, opaco, uma tendência à constipação, por quê? Porque o intestino seca. Uma imunidade mais baixa, são pessoas um pouquinho mais frágeis, qualquer coisinha já está com a gargantinha meio doente, pegou um ventinho, já está meio... Tem uma saúde tendendo a ser mais debilitada, assim, né? Tem menos força física, porque tem menos estrutura. Vocês percebem a questão dos elementos? Então, a gente está falando em vata, porque são elementos mais sutis. Então, tipo assim, é o ar e o akasha, o espaço vazio. Então, pessoas que têm muito vata no corpo são pessoas, tipo assim, tá quase indo embora, entendeu? Até uma pessoa mais frágil, uma coisinha mais, né, no bom sentido. Pessoas capas são pessoas mais estrutura, é terra, é água. Terra e água é barro, entende? Então é uma massa, é uma argila, entende? Então pensando, então vocês percebem que na verdade a gente faz parte dessa natureza. Isso é a nossa natureza. Então não adianta o cara que é vata assim querer porque ele botou na cabeça dele por algum conceito que ele tem da infância ou que ele viu no Instagram alguém, sei lá, porque ele achou que agora ele queria ser capa. Então ele queria ser grande, forte. Ou quem tem né, a menina que é mais gordinha, mas agora ela olhou na revista e viu que bonitinha ser magrinha, ela quer ser magrinha. Mas, meu amor, isso é uma falta de respeito com a própria natureza que te fez assim por alguma razão muito importante. Aí a gente volta lá àquela questão da concepção, né? Então, assim, naquele momento, alguém, vamos botar assim, alguém, alguma coisa, alguma força, porque isso não é jogo de dado, né? Não é a esmo, alguém, em algum lugar, escolheu que tu ia vir bastante capa, um pouco de pita e bem pouquinho vata. E dentro desse corpinho com bastante capa, pita e vata, ia vir uma mente que já trabalhou em outros corpos, em outras situações, neste contexto. E esse útero aí, que essa criança vai se desenvolver, não é um útero qualquer, é um útero daquela mãe ali, daquela pessoa específica e tinha que ser aquela, que tem como pai a outra pessoa, que tem a voz e, né, enfim, toda uma estrutura histórica e um contexto, e nasceu na cidade de Rio Grande, não sei, no interior. Por que o cara não nasceu lá no, sabe, no interior da China? A China é gigante, porque não podia ser uma cidade qualquer, lá um bairro qualquer, uma cidade qualquer da China. Não, é aqui. Então, assim, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Isso não é assim, se lamentar, é fazer o quê? Não é fazer o quê? É tipo assim, existe algo importante aí. Isso é para ser assim. Então, a gente diz, eu não quero este corpo, eu não quero ser desse jeito, eu quero ser do jeito daquela lá, que é uma baita loucura, porque aquela lá também provavelmente está querendo ser do outro jeito do outro, ele está todo mundo descontente, porque a gente tem uma mente muito mais... Estou passando tempo, Aline, não tem nem noção de tempo aqui, eu estou falando, é doidada, não sei que horas são. Qualquer coisa, tu me faz sinal aí. Balanço, pede pro gato balançar. Geralmente a gente faz até às 7, mas tá tudo bem se... A que horas são? Já é 7? Então, Isso aqui é 7. quase 7. Tá, mas já vamos já. Então, assim, o que acontece? Então, a gente tem uma mente mais desenvolvida, por exemplo, do que qualquer outra espécie da natureza. Isso era para ser uma baita vantagem. Para que era para ser isso? Para a gente começar a ter discernimento sobre as coisas e começar cada vez mais a entender o sentido da vida. E a gente usa isso contra a gente mesmo. Então, tu vê os gatos da Aline para lá e para lá, o gato não queria ser um cachorro, entendeu? Um tigre. Porque ele viu o tigre no National Geographic, viu que o tigre é muito mais legal do que gato. Então, ele quer ser um tigre, ele quer ser um peixe, porque ele pode ficar nadando. Não, cara, aí vai ficar o gato deprê, porque Deus fez ele assim, Deus, seja o que for, né? Fez ele desse jeito, ele nunca vai poder nadar, nunca vai poder... Cara, a natureza é a natureza, e samambaia não quer ser um lírio, entendeu? E a gente que tem essa questão, por questões da nossa mente, né? E, enfim, milhares de coisas. Então,
como é que o Ayurveda brinca com isso tudo, né? O Ayurveda usa, então, essa ideia de que existem esses doshas em absolutamente tudo na natureza, e ele modula como uma mesa de som, assim, sabe? Que tem pouco grave, tem muito agudo, e tu fica regulando. No momento em que tu vê que essa pessoa está com capa demais, ela vai ali e usa, por exemplo, algumas ervas, alguns próprios alimentos, os hábitos da vida para fazer com que aumente um pouquinho o vata, baixe um pouquinho o capa, até a pessoa entrar no seu próprio eixo, que é uma coisa completamente individual e particular de cada um. Então, quais são as ferramentas que o Ayurveda usa? A alimentação. Então, tu vai comer sei lá, um tomate, ele tem muito pita. Tu vai comer uma alface e tem muito vata. Tu vai comer arroz, ele tem bastante capa. E assim a gente vai. Teu capa tá gravado demais, o terapeuta vai dizer, come um pouco menos de arroz. Tô dando um exemplo bem babaca, tá? Só pra gente entender. Vai comer menos arroz. Tá? Tu tá com pita gravado, tu tem muito pita, e agora tu tá com dermatite, ele vai mandar tu comer menos tomate, menos condimentos, enfim, né? E o Ayurveda usa a alimentação, então, e os hábitos de vida, as rotinas. Então, assim, as tais rotinas saudáveis do Ayurveda, que se chama de Dinacharya, um horário ideal para acordar, que geralmente é antes do sol nascer, algumas práticas de atividade física muito simples, que é só para o metabolismo começar a funcionar, né? Melhor atividade física, então, que está ali, um sono adequado, né? Eu sempre falo assim que a saúde para o Ayurveda é tipo como se fosse um carro, imagina um carro, 4 rodas, e tu tem, tipo assim, alimentação, como cada roda, alimentação, o sono adequado, e tu tem uma mente trabalhando de uma forma equilibrada e uma atividade física. São 4 rodas que tu precisa. Se essas 4 rodas não tiverem todas alinhadas, com o pneu calibrado, funcionando bem, esse carro começa a pender para um lado. Então, sabe, se teu pneu está murcho lá, o dianteiro, sei lá, da direita, automaticamente teu carro vai desalinhar com o tempo, tu vai desgastar os outros pneus também. Então, assim, o carro vai dar pau em algum momento. Então, tu tem que manter esses pilares sempre alinhados. Por quê? Porque esses pilares são sustentados por uma base, um chassi do carro, né? Que a gente pode colocar como sendo essa nossa espiritualidade, e é o que leva isso, né? E é isso, são esses pneus, essas rodas que carregam essa carcaça do carro, certo? Mas é um papo mais profundo. Mas, enfim, né? Condutas sociais, sabe? São coisas extremamente saudáveis e auspiciosas, ter uma relação harmoniosa, seja com o teu familiar, seja com o vizinho do lado, seja com o teu colega de trabalho, não precisa gostar de todo mundo, não é isso, mas são relações harmoniosas, né? Sem guardar rancor, sem, não posso ver aquela pessoa, né? Controlar as oscilações mentais, que a nossa mente é um troço assim selvagem, e isso é normal, a mente é assim. Cabe a gente conseguir sair um pouquinho da mente, enxergar lá de fora e dizer, ih, ela está se passando. E vir isso, puxar ela, jogar ela para o lugar que ela tem que ir, tá? Para eu não me perder com a minha mente, né? E a prática espiritual não é nada bicho de 7 cabeças, é a pessoa que tem uma predisposição, uma predileção, porque vem de uma família católica e tem o seu terço em casa. Então, tu vai tirar 10 minutinhos para fazer o teu tercinho ali, teu rosário, sabe, a tua reza, né? Tu agradecer, seja quem for, Jeová, Deus, Alá, Ganesha, tanto faz. Tu ter o teu ritual e tu pegar 5 minutinhos do dia para agradecer a vida que tu tem, independente do que tu acha que é responsável pela tua vida, né? Seja Deus, seja o acaso, enfim. Então, são práticas que a gente usa para conseguir deixar esses pilares nos eixos. Certo, gente? Muito obrigado. Não sei quanto tempo eu usei. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma questão. Estou aberto. Eu queria perguntar, assim, Olha só, 7h05, fui tri bem, ó. Achei que já era altas horas. Tá, fala, desculpa. Atividade física,
Geralmente, né, na formação, assim, Mindfulness e Autocompaixão, eles falam muito para a gente de yoga, né, ou de tai chi, para trabalhar um equilíbrio, né, entre mente e corpo, para a gente focar mais nisso, né, mas não que a gente não possa fazer outras coisas. O Ayurveda, ele traz também essa indicação de exercício, ou ele deixa mais amplo, assim, só uma necessidade, né, de praticar atividade, mas sem foco, né, em uma especial. O Ayurveda tem o conceito de Vyayama, que é a atividade física, né? Só que a atividade física, como tudo, ela tem que estar dentro de um equilíbrio para ser saudável. E esse equilíbrio é completamente particular. Então, o Ayurveda não... Até porque o Ayurveda tem, né? Então, como eu falei no início, tem esses livros clássicos onde estão escritos as primeiras bases de raciocínio sobre isso, tem 2, 3 mil anos, né? Então, a gente não tinha, sabe, claro que essas que tu citou aí, a gente já tinha, né? Mas a gente não tinha essas modalidades modernas que a gente tem hoje. Então, mas o Ayurveda não fala que tu tem que praticar yoga, que tu tem que praticar tai chi, que tu tem que ser isso e isso. O Ayurveda só traz algumas ideias básicas do tipo assim, que são coisas difíceis de perceber também. Mas, tipo assim, a tua atividade física não pode passar da metade da tua capacidade energética, por exemplo. Então, tu vai fazer uma atividade física, seja qual for, seja yoga, seja academia, seja correr, bike, não sei. Tu vai lá fazer. Quando tu percebe, isso é muito sutil, né? Tu perceber que tu já tá tu desgastou mais ou menos a metade da tua capacidade, isso é fácil de ver na academia, né? Que a gente tem aquele negócio de fazer séries até a falha, por exemplo, até morrer, até não sei o quê. Então, o Ayurveda é tipo assim, já gastei metade da minha força, é aqui que eu paro. Tem outro parâmetro, por exemplo, que é começar a suar. Claro que tu tem que contextualizar isso, né? Se tu vai andar de bicicleta no calorão, tu já vai sair suando, né? Mas em situações normais, que tem para ter isso como parâmetro, quando começa a suar e a transpirar bastante, é sinal de que já está legal de atividade. Mais do que isso, tu vai começar a desgastar. Hoje, a gente chama que é aquela essência maior, é o que te dá força, né? Para começar a te consumir demais. E essa atividade que era para mobilizar o teu corpo e começar a te trazer mais vigor e te mobilizar metabolicamente, vai começar a desgastar e a consumir o teu corpo. E se tu fizer isso periodicamente, o Ayurveda diz que tu precisa ter uma atividade física diária. Mas se tu faz, por exemplo, nesse nível, né, de se passar, vai começar a consumir o teu corpo demais, né? Mas, não, ele não prega nada. Claro que a gente sabe que, por exemplo, o yoga, tai chi, todas essas questões, elas trabalham a atividade física, né, o corpo físico e a mente. Então, é óbvio, né, que é sempre uma coisa muito mais interessante de se fazer do que qualquer outra atividade. Só que isso depende também, né? Porque daqui a pouco a pessoa ouve a gente falar, ouve qualquer coisa ali e diz, não, eu tenho que fazer tai chi, porque tai chi é legal para a mente e para o corpo, então eu vou fazer tai chi. E aí faz que nem o Jimmy fazia. Aí vai assim, não, vou lá fazer tai chi. Só que tu odeia fazer tai chi, tu acha um saco de fazer. Então, é um saco para ti ter que ir, tu diz, hoje tem tai chi, que saco. E tu vai fazer. Então, é muito melhor tu fazer qualquer coisa, vai fazer HIIT, então, que nem eu falei lá, de sangrar a boca, mas vai fazer feliz, vai fazer com vontade, vai fazer com desejo, que não seja uma coisa, né, assim, louca, né, mas assim, que realmente te dê prazer e tu sai de lá revigorado e com aquela sensação gostosa no corpo e na mente, é muito mais saudável do que tu fazer alguma coisa que tu não tá a fim de fazer. Mas respondendo claramente a tua pergunta, não. O Ayurveda não fala que tem que fazer A ou B, só tem que cumprir um pouco desses critérios e fazer uma prática diária. E ela é imprescindível para te conseguir manter o teu metabolismo ativo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso perguntar, Aline? Pode. Então, Jimmy, eu ia te perguntar assim, como que é o teu trabalho na orientação com as pessoas? Eu observo, eu sou psicóloga, né? E a gente sabe que o estilo de vida hoje trouxe um impacto muito grande e em mudanças estruturais psicofísicas nas pessoas. Dentro dos tipos que você trouxe, me parece que tem pessoas que nascem e elas desenvolvem um tipo que é a sua essência, mas o estilo de vida, né, de uma cidade urbana,
como as grandes cidades que a gente tem um impacto muito grande, levando as pessoas hoje, em pleno século XXI, à depressão ou à ansiedade, aos quadros de pânico, e a gente percebe, eu atendo muitas pessoas, que elas chegam com uma dor e sofrimento muito grande, o que eu percebo é que a essência delas foi contaminada por algo de fora para dentro, né? E claro que a alimentação faz parte aí dos pilares todos do estilo de vida, né? Com relação à Ayurveda, a minha pergunta para você é se você poderia falar de uma forma breve e simples, como que é a tua intervenção? Então, isso que tu falou é muito real, porque é exatamente isso. E é exatamente isso que te tira do teu prumo, né? Da tua saúde. São essas questões sociais da vida. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei do Vata, do movimento, isso é uma coisa que a grande maioria das pessoas não tem como não apresentar, porque a nossa vida hoje, salvo exceções de pessoas, né, que assim, que tem, sei lá, funções sociais muito fora da média, mas a média para todo mundo é isso. É uma coisa corrida, é tu fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, é tu atender várias pessoas e tu tá no celular também porque tá respondendo mensagem e tu tem que ser rápido porque depois tu tem outro compromisso e aí tu fica até altas horas e aí tu tá aqui que nem eu agora com uma tela na frente, a luz da câmera aqui e mais uma luz aqui bem na minha cara, branca, né, me emitindo um monte de raio aqui dos meus olhos, né, baixando a minha pituitária aqui, superestimulando a minha pituitária, que já está de noite lá fora. Então, se está de noite lá fora, é porque o meu corpo era para estar entrando no clima, que são 7 e pouco, para 8 e pouco eu já está adormecendo. Claro que eu não vou adormecer, se a gente ficar conversando aqui até as 9 da noite, eu vou sair daqui com a cabeça cheia de coisa. Então, assim, isso não é eu, isso não é tu, né? Isso é uma coisa muito comum para todo mundo. Então, assim, como é que o Ayurveda vê isso, né? De uma forma clínica intervencionista, né? A gente avalia esses comportamentos. Então, como eu estou te falando, tem muito comportamento na nossa rotina que são coisas vata, né? Que a gente sabe que agrava vata. Então, tudo que é movimento, que é estímulo excessivo para os meus sentidos, ele vai jogar o meu vata lá em cima. Então, ele vai tender a me dar reflexos orgânicos, né? Relacionados a vata. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou achar outros. Primeiro, eu vou tentar entrar no estilo de vida da pessoa e, dentro do possível, a gente vai tentar alterar essas coisas. Então, quais são os comportamentos, as queixas clínicas que tu está me trazendo, né? Então, se eu estou vendo que tu já está tendo nas suas queixas problemas vata, eu já sei que essa tua rotina de atender 15 pacientes por dia e dormir às 11h30 da noite, né? E acordar muito cedo e comer, sei lá, bolachinha de polvilho, né? Junto com chimarrão. Tu toma chimarrão até às 8 horas da noite, então isso vai ressecar todo o teu corpo. O teu estilo de vida é todo vata, então isso vai jogar teu vata demais. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada, que o terapeuta faz, né? Dar uma limpada nesse teu estilo de vida. Então, vem cá, Elisa, não tem como tu precisa muito desse teu chimarrão, então tá, não tem como tu tomar esse teu chimarrão então até, sei lá, 5 da tarde. Depois, então, tu troca por um chazinho de alguma outra coisa, tu consegue fazer isso? Tu consegue jogar teus pacientes mais, assim, para o meio do dia e tentar livrar um pouquinho mais a tua agenda, que aí tu pega aquela atividade, aquela academia que tu fazia, consegue trocar por Tai Chi, por exemplo? Porque Tai Chi vai te deixar um pouco mais centrada e mais calminha, por exemplo. Consegue, sabe, esse arroz que tu come aí junto com, sei lá, espinafre, então, assim. Mas como é que a gente faz, geralmente? E aí, um outro conceito que não deu tempo de falar, porque é muita coisa, mas assim, a gente tem um conceito muito importante na Ayurveda que é de ama, que é as toxinas, as biotoxinas que a gente cria dentro do nosso corpo por causa de maus hábitos alimentares e comportamentais. Então, a gente vai intoxicando o nosso corpo com o tempo, e aí nosso corpo já não responde muito bem, e ele vai ficando cada vez mais encracado daquilo ali, e fica cada vez mais difícil o corpo metabolizar as coisas, ver uma bola de neve. Então, geralmente, a gente faz um período que varia entre 4 dias, 5 dias, uma semana, em que a gente faz a tal da desintoxicação, que se fala, né? Essa desintoxicação é esse período, então, em que a gente tem uma dieta bem restritiva, com um aporte calórico menor, que é para dar sustentação para o teu corpo, possibilidade para o teu corpo conseguir processar aquelas biotoxinas e todo aquele material não digerido de anos, né, de uma alimentação e de hábitos, né, inadequados.
tu vai dar um espaço para o teu corpo agir, e aí tu vai colocar algumas especiarias específicas ali, né, para fazer com que o teu corpo limpe isso. Nesse período, tu também vai ter alguns hábitos específicos que tu vai, por exemplo, acordar um pouco mais cedo, tirar um momento que não é meditação exatamente, mas algum momento de introspecção, em que tu consiga fazer uma respiração mais consciente, e aí entra um pouco dessa ideia do mindfulness, que o Ayurveda não usa esse termo, mas no fundo é isso também. Então, assim, tu vai dar uma limpada na tua rotina durante uma semana, 10 dias. Depois dali a gente vai para queixas mais específicas, porque aí muitas vezes o teu próprio corpo, ele já meio que resolveu as queixas que tu tinha. Então, tu estava com uma lesão na pele, e tu estava constipada, e tu estava te sentindo, sabe, tu comia bem pouquinho, ficava toda estufada, e tu, sei lá, sabe, tu começou a ficar com o teu humor muito deprimido, tu começou, sei lá, a ficar muito esquentada, não sei. E, às vezes, só de tu ajustar a tua digestão, né, e tu fazer essa primeira etapa, tu já consegue resolver muita coisa. E aí, o que se não resolve nessa primeira etapa ainda, a gente entra com coisas bem específicas, e aí tem alguns tratamentos corpóreos que dá para fazer, algumas práticas corporais, tem alguns chás específicos que a gente entra, ou próprios medicamentos, que são medicamentos naturais, né, feitos com compostos naturais, específicos para aquelas queixas ali. E, via de regra, muito basicamente, a intervenção terapêutica costuma ser assim. Não sei se foi essa a pergunta exatamente que tu fez, mas é por aí. Ah, ok. Obrigada. Foi ótimo. Mais alguém? Eu percebi, assim, né, com a tua fala, né, Jimmy, que tem semelhança com esse propósito, né, de mindful eating também, de autocompaixão, porque se a gente não está presente, não está reconhecendo o que está acontecendo com o corpo, eu não consigo responder, né, de suprindo a necessidade que ele está me exigindo, né, ou de forma, né, amorosa, como a gente fala em autocompaixão, né, porque tu diz assim, tá ficando frio e eu tô fazendo as minhas coisas, né, ou, tipo assim, acontece muitas vezes que eu tenho tentado até me policiar, tipo, marcar menos gente, porque senão tu fica a manhã inteira lotada de gente atendendo, e aí não para, né? Ou teu corpo está precisando de uma água, ou simplesmente quer parar, e tu não tá prestando atenção no que está acontecendo no corpo, né? Então, tu não tá respondendo o que ele está exigindo dentro do que tu trouxe, né? Então, eu percebi muito essa semelhança da gente... E linkando com mindfulness, né, e toda essa questão, assim, não deu para a gente passar por essa parte, porque é muita coisa. Mas, por exemplo, o Ayurveda tem o conceito do Agni, que é o poder digestivo. Ele não é só digestivo da digestão do estômago, né? Ele é o poder metabólico, ele é o poder de transformação, ele é o Pitta, de alguma forma. Ele é o que transforma o teu corpo. E o que faz essa toxina que a gente comentou, esse Yama, é justamente o não funcionamento adequado desse Agni, né? Desse poder digestivo. Então, um dos preceitos maiores, por exemplo, quando tu vai comer pro Ayurveda, e o Ayurveda nunca falou esse nome de mindfulness, até porque é uma coisa nova, né? Mas a ideia é a mesma. Então, assim, uma das coisas que tiram esse teu poder, né, do Agni, da tua digestão, é a tua falta de atenção no sentido de não estar presente naquele momento. Então, o meu prato de comida está aqui, a comida é orgânica, é novinha, eu recém preparei agora com todo amor e carinho, aquilo ali está com um potencial de prana, de energia vital gigante, mas eu boto ele aqui e eu fico conversando contigo ao mesmo tempo que eu estou comendo e mexendo no celular aqui ao mesmo tempo, a quantidade de estímulos que eu estou recebendo ao mesmo tempo faz com que aquele poder metabólico que era para estar concentrado só na minha comida e na minha relação com a comida, e aí entra essa questão, porque eu estou completamente entregue àquele momento, né, ela se divida com vários outros estímulos. Isso é hábito, né? Ninguém faz isso um dia, né? A pessoa que senta com o celular na mão para comer, né? E isso não é julgamento, porque assim, ó, todos nós fazemos isso. Se tu não tiver um hábito de não deixar o celular lá do outro lado, porque agora eu vou comer. Se tu não criar esse hábito e manter isso por 20, 30 dias, tu fica com o celular na mão comendo, tem gente que fica vendo jornal, seja o que for. E é essa falta de presença que faz com que esse Agni não funcione exatamente como tem que funcionar e traga vários problemas, inclusive esse de toxina que a gente está dizendo.
E isso que tu falou também. Então, assim, eu tô vendo, porque o meu corpo tá dando sinais, né? Eu tô me cansando, não tá dando. Ah, mas eu tenho que não sei o que, não. Como é que eu vou? Já marquei, eu tenho que não sei o que, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Eu tenho que me sustentar, eu tenho que não sei, eu tenho. Mas teu corpo tá dizendo, olha, tá mal, tá mal, tá mal. Chega uma hora também que ele para de dizer, né? Ele fala por um tempo. Depois tu acostuma com aquele estímulo, ele já não sente mais. E aí tu caminha para a desarmonia. E também, né, tem coisas que foram deixadas de lado, né, sendo esquecidas, assim, né, como a Ayurveda, até eu soube um pouquinho mais também, né, da medicina tradicional chinesa, da parte da alimentação, né, e a Ayurveda ainda vem antes, né, porque, e é como se, acho que com essa caminhada aí das práticas integrativas que foi trazendo de volta, né, coisas que na verdade não era para ter sido deixado de lado, né, porque é a base, né, de tudo que a gente tem hoje, né? Eu me lembro muito assim, né, que eu já estudei um pouco mais, né, dos óleos essenciais, né, que eles eram usados para tudo, mas foram deixados de lado por causa da farmácia, né, das indústrias farmacêuticas que tinham que vender, né? É que aí tem E uma baita discussão socioeconômica, cultural em cima disso, né? O Ayurveda, na verdade, ele foi afogado na Índia depois daquela invasão britânica e tudo aquilo. E aí, tipo assim, tudo que era saber tradicional, ele foi, tipo assim, enterrado, que era para as novas gerações já saírem, né, com aquela doutrina britânica, né, do novo mundo, né, ocidental. E aí, de um tempo, tanto é que o Ayurveda tem ainda hoje, né, uma forte política. O Ayurveda tem que não é o Ayurveda, né? Existe um ministério, o Ayurveda tem 2 ministérios da saúde, o Ayurveda. A Índia tem 2 ministérios da saúde. O Ministério da Saúde convencional, que é como todo país tem, e tem o Ayush, que na verdade ele é um departamento que traz, não vou lembrar de todos, mas é tipo assim, é Yoga, Ayurveda, a naturopatia clássica deles, e mais 2 terapias que eu não lembro agora quais são, que são terapias milenares, que o governo da Índia meio que organizou para resgatar, porque tipo, a independência da Índia é dos anos 50, né, da época de Gandhi, é um troço, né, historicamente muito recente, 50 anos, 70 anos. Então, assim, teve um movimento muito grande para resgatar toda aquela cultura milenar lá de trás, né? E cada povo tem a sua cultura. A gente fala muitas vezes da Ayurveda, é a Índia, a Índia. Sim, mas do Brasil tu tem todas as questões, né, do indígena e as florestas e as medicinas da floresta, próprio ayahuasca, tudo isso são medicinas tradicionais de povos ancestrais, né? No nosso caso é de 500 anos atrás. 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram, mas quantos anos isso já estava acontecendo aqui? Que é a mesma coisa, que o português chegou aqui, invadiu e meio que acabou com esse negócio aí de índio, não sei quem vai acabar com essa palhaçada, né? E impôs a sua cultura portuguesa no país. Depois das outras invasões, cada europeu chegava, né, largava um pouquinho do seu. E os nativos, mesmo brasileiros, foram chocados para trás. E agora, recentemente, que está assim, meio que um pouquinho popularizando essas terapias ancestrais, né? Sejam orientais, sejam as nossas próprias brasileiras aqui, né? E aí vem todo esse resgate. E aí tu percebe que essa ideia, né, integral e complementar e coisa é uma coisa que sempre existiu nessas, né, medicinas e terapêuticas antigas. Todas elas são, né, integrais, nenhuma olha a coisa. Isso é uma coisa moderna ocidental, né, de compartimentar. Não, tu é da nutrição. Nutrição é uma coisa, né? Fisioterapia é outra coisa, né? E se chegar alguém para te dizer que está com dor no joelho, ele vai dizer, não, dor no joelho aqui não, aqui é só comida, meu querido. Dor no joelho é lá na outra porta lá. Ah, eu não sei, eu ando meio chateada. Não, então não é comigo, então vai lá para Elisa lá. Porque eu aqui, não, esse negócio de cabeça não é comigo, o meu é só a comida. Então, né, nenhuma ciência nunca foi assim. E culturalmente se criou isso. Claro, e aí entra a indústria da farmácia, mil outras discussões em cima. Né? Alguém tem mais alguma questão, Gurias? Alguma pergunta, comentário?
Estava esperando a cadela que estava latindo, não dava para falar. Quero agradecer, então, Jimmy, pela tua fala, né, para a gente conhecer também um pouco mais da Ayurveda e do teu trabalho. Tem que marcar uma consulta aí para avaliar. Estamos abertos. Qualquer coisa que precisar, pessoal, até alguma dúvida, alguma questão depois. Meu Instagram tá nos slides, tá? Acho que até aí no meu nome aí do Zoom aí também aparece, tá? Quem quiser mandar alguma mensagem, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, estou aberto a esclarecimentos, a comentários, a conversas. Certo? Prazer estar com vocês. Obrigado pelos ouvidos, né? Qualquer coisa eu estou à disposição. Eu vou compartilhar depois no grupo o teu Instagram. Certo?